Boa tarde, espero o pessoal entrar. Tô aproveitando aqui que tem um intervalinho aqui entre os pacientes para trocar uma ideia com vocês, porque eu tô ansiosa. Eu fiz um questionáriozinho aí e aí eu tô tendo vários insights, assim. Eu tenho feito entrevista com alguns dentistas, né, que são recém-formados, que já tem consultório, que tem clínica, para entender a principal dor, né, do dentista. E aí o que eu tenho visto em comum da dor é a insegurança na hora de vender, a insegurança na hora de passar um preço. Nas entrevistas que eu faço com esses dentistas, as pessoas falam que tem medo de falar o valor, fica com dó do paciente, sabe? E isso tá me chamando muita atenção nessas entrevistas que eu tenho feito com os mentorados que chegam, né, e que a gente está em treinamento, e com o resultado que a gente está gerando com a transformação aí desse medo em geração de valor, né? E aí eu vou começar a falar umas coisinhas com vocês aí, vocês que estiverem aí num momentinho de folga, quiser acompanhar. Essa live é para dentista que quer, né, alavancar aí suas vendas, aumentar sua lucratividade, tá bom? Então, assim, eu tô aproveitando esse minutinho aqui de um intervalo pra falar os insights que eu tive agora, assim, porque tem que sair na hora, tem que dividir com vocês na hora. Então, assim, quando a gente começa a trabalhar como dentista, a gente não teve um ensinamento lá atrás na faculdade, ninguém explicou pra gente. Isso também é comprovado. Você não teve aula de empreendedorismo, você não teve aula de vendas, a não ser que você tenha tido alguma experiência de emprego antes de ser dentista, mas geralmente isso não acontece, tá? Geralmente a pessoa sai direto da faculdade e vai direto pro mocho, então ela não tem experiência com gestão, ela não tem experiência com nada disso, e não é falado isso em faculdade. E aí são vários detalhes que eu fui vendo que a odontologia não tinha, porque eu vim ao contrário, né? Eu vim do empreendedorismo e me tornei dentista. Então, por exemplo, vamos começar a primeira coisa aqui. A tabela de precificação. Quando a gente... Esse é um gargalo muito importante. Quando a gente vai para a tabela de precificação, a gente não é só calcular a hora clínica, só calcular quanto que você quer ganhar naquele processo. A gente tem que saber o percentual de lucro que você quer que sobre para sua clínica. Não é só abaixar custos, também tem que aumentar o faturamento. E aí, para aumentar o faturamento? Olha como é que é complexo. Aí você vai aumentar o faturamento, você vai aumentar o número de pacientes. Você já trabalha 12 horas, né? Sem parar para almoçar. Você trabalha 12 horas aí, às vezes segurando o xixi para dar conta de todo mundo que você atende. E você não tem tempo para férias, não tem tempo para você. Fala assim, meu Deus, eu aumentei o meu número de paciente e eu não tô tendo a vida que eu imaginava, de poder tirar férias, de poder ter um momento com a minha família, porque isso não tá sendo organizado. Porque todo mundo que forma odontologia não passou por uma gestão antes, a não ser que venha de um histórico, igual eu falei, ou já trabalhou, ou vai entrar para alguma clínica da família, enfim. E aí a gente tem a parte da gestão, que é muito importante, você conhecer da precificação. Dentro do método dentista avaliador, a gente tem uma planilha, né, de precificação, que lá você coloca lá, eu quero ter 30% de lucro, e aí a precificação, tem uma aula de como que faz essa precificação de forma correta. Nessa precificação você não vai deixar o seu dinheiro ir pro ralo, porque às vezes você tá atendendo, mas o dinheiro tá indo pro ralo, porque você não viu quanto que custa a sua hora clínica, quanto que custa tudo pra você colocar. Você simplesmente viu que o concorrente cobra isso e cobrou também. Outra coisa que eu vejo muito é insegurança na hora de passar o preço, né? E aí você fica inseguro, fica com dó do paciente, e o seu paciente ele não vai ficar sem resolver o problema dele. Se você não resolver o problema dele, a saúde bucal dele, ele vai em outra clínica. Ele não vai ser abduzido e vai continuar com aquela dor. Alguém vai resolver o problema dele.
E não é porque a sua clínica é feia, não é porque a sua clínica não é cheirosa, não é bonita, não é porque você atendeu mal, é porque você não tem estratégias de comunicação para poder persuadir. Então, assim, aumentar a lucratividade da odontologia não é só eu vir aqui falar assim, é isso, são vários critérios, sabe? Então, por exemplo, antes de aumentar o número do paciente, a gente pode pensar em precificar certo e aumentar o ticket médio do seu paciente. Você sabe o que é o ticket médio? Você sabe a média de orçamentos que você fecha, o valor, a média por pessoa? Então isso é muito importante, acompanhar os números, tá? No dentista avaliador a gente ensina a pessoa a olhar para os números. O dentista vai aprender a olhar para os números e saber tanto se ele está vendendo bem, né? Quanto se o lucro está sendo suficiente. Quando você passa a olhar para os seus números é que você consegue um diagnóstico. Se você não olhar, seja bem-vinda aí, Nara. Tô aproveitando o intervalinho aqui para poder falar de alguns assuntos e eu sinto aí os colegas muito inseguros e perdendo pro concorrente. Eu estou falando com você mesmo aí, ó, que tá sendo engolido pelas franquias. Se você tem seu consultório, você tá recém-formado ou você tem seu consultório aí, já tem um tempo, não consegue fechar seus orçamentos e as franquias engolindo. O que tem de diferença nas franquias? Não é porque você atendeu mal, eles têm estratégias, eles olham para os números, eles têm estratégias de comunicação, eles têm ferramentas que ajudam. Eles sim têm uma gestão ali por trás para poder atender o paciente e você tá sem fazer essa gestão. Então eu te convido a raciocinar que tem gente, né, aí no mercado que talvez não seja tão bom de mão igual você, que tá ganhando mais do que você. E isso eu acho inadmissível hoje, com tanta tecnologia e com tanta informação, porque a gente precisa ter essa consciência que é necessário sim desenvolver habilidades comerciais, desenvolver habilidades de gestão, sair um pouco do mocho para poder olhar para os números, tá? Então assim, um dentista avaliador, ele tem que entender que não é só sobre venda, é sobre olhar para os números e não ter insegurança na hora de passar um orçamento, porque ele entende o valor, né? Seja bem-vinda, Adriele. Obrigada. Tô falando aqui sobre a insegurança que muitos dentistas têm na hora de passar um preço mais alto e de gerar um valor para o seu paciente ali. Numa das entrevistas que eu faço aqui com os dentistas que vão entrar pro método, essa insegurança é a primeira coisa que a gente percebe, que eles sentem essa insegurança, tem vergonha de falar o preço. Aí você tem vergonha, o concorrente não tem, e aí talvez você entregaria até melhor para esse paciente, mas você perdeu. O paciente vai resolver o problema dele, mas você perdeu. Mas existe, né, um passo a passo para você aprender essa comunicação estratégica, para poder fechar, né, para você gerar valor para esse paciente. Então, se o paciente falar assim com você, vou pensar direitinho, é porque você não gerou valor suficiente, né? Você deixou alguma coisa a desejar e talvez seja a sua própria insegurança na hora de falar o preço. Quem aí já fez assim, ó, o valor, então pode me falar o valor então, doutora? Aí pega e faz assim, dá uma encolhida, então, sabe? É nessa hora que a gente tem que empinar mesmo e falar assim, ressaltar ali que você vai resolver a dor dele, ressaltar os valores do atendimento com você, lembrar sempre do que o seu paciente perde quando ele não é atendido por você e passar o preço para ele. E sempre ter uma opção de pagamento e sempre ter o início imediato. Então a gente tem que estar sempre ligado a isso. Aí eu notei algumas coisas aqui. Então você aí, olha, eu te convido a tentar olhar os seus números, sabe? Marca um horário aí na sua agenda
e escreve gestão. Pega um horário e coloca gestão, né? Aqui eu não vou ensinar gestão, a gente vai ensinar sobre vendas. Mas não tem como fazer vendas sem você saber sobre precificação, sem você saber como que funciona, porque senão a engrenagem não fecha, tá? Então a gente precisa ter uma noção, depois a gente pode até aprofundar em gestão, mas no momento é o seguinte, eu te convido a selecionar um minuto aí, né? Tipo assim, igual marcar na sua agenda como se fosse um paciente, para você olhar para os seus números, para você ver se você está delegando funções também, ou se você está funcionando igual aquele dentista polvo, sabe? Que fica tentando equilibrar todos os pratos, ou como se a gente jogasse um monte de bola para cima e tentar não deixar uma bola cair no chão para não estourar, sabe? Então assim, chegou a hora de você entender que é preciso olhar para os números, é preciso delegar, tá? E tirar esse tempo para olhar esses números, porque ele que vai te ensinar até onde você pode ir numa negociação. Ele que vai te dar certeza de que tudo que você oferece na sua clínica é o melhor atendimento, é o melhor que tem para o seu paciente, que vai gerar valor em você e que você vai conseguir passar esse valor para o seu paciente. Se você nem você acreditar em você, se nem você olhar seus números, né? Às vezes você tá até ganhando dinheiro, mas o seu dinheiro tá indo pelo ralo e você tá aí frustrado, achando que não é um bom dentista, né? Então a gente precisa olhar para os números, tá? E aumentar a lucratividade nessa avaliação. Você precisa entender de ticket médio, você precisa entender que uma boa avaliação vai gerar uma boa comunicação. Então, um dos problemas, um dos ruídos que a gente mais encontra aí numa avaliação que não tem conversão em orçamento fechado é que o paciente não consegue entender quais são as prioridades dele, que você não conseguiu passar para esse paciente quais são as prioridades dele, que aquilo ali realmente é saúde, que ele precisa devolver saúde para o corpo dele, através ali do cuidado com a boca. Então, se você não está conseguindo fazer isso, você às vezes precisa de um esclarecimento, um passo a passo de como que faz esse atendimento de uma avaliação lucrativa, de uma avaliação que você vai dobrar o número de fechamentos, que vai fechar aí 80, 90% dos seus orçamentos. Por quê? Com dinheiro em caixa, tá? Você contrata alguém para você delegar, mas se você não colocar dinheiro em caixa, não adianta, tá? Então, se você fechar vendas e colocar dinheiro em caixa, você contrata uma social media, você contrata uma agência de marketing, você contrata mais uma secretária, mais uma SB. Mas se você não gerar lucro, se você não gerar orçamentos fechados, se você não dobrar, não souber o valor que você tem que cobrar, não fazer uma precificação certa, talvez você tá trabalhando e o dinheiro indo pelo ralo. Alguém aqui já sentiu isso? Que trabalhou 12 horas todos os dias sem parar e no final do mês não viu a cor do dinheiro, não viu a família, não viu férias, né? Então a gente tem que começar a olhar para dentro, olhar para os números para dentro, porque eu falo que a gente tem que mudar a mentalidade. Ai, porque vender é errado, eu faço odontologia. Beleza, então você tem que trabalhar para o SUS, você tem que ser empregado, que ganha ali por diária. Mas se você tem seu consultório, tá? Se você tem seu consultório ou sua clínica, isso depende sim de fechamentos, de orçamentos, para você gerir, para você ter lucratividade, para você ter organização, até para você gerar emprego, até para você resolver o problema do seu paciente. Você precisa de ter um custo já definido. Então não é errado vender, errado é não ser ético, tá? Errado é você inventar as coisas que não existem, tá? Não é sobre isso. Vender
vem com um histórico muito ruim, porque geralmente o vendedor era tipo assim, até comparado a alguém muito malandro, alguém muito... Mas não é isso. Vamos trocar a palavra, então. Você é um dentista avaliador que vai ser um consultor, tá? A pessoa que é um consultor é diferente, né? Porque, olha, um atendente é aquele que tá, por exemplo, numa farmácia, e aí você chega lá, pergunta onde que fica lá os shampoo, e ele te indica onde que é. Aquilo ali é um atendente, tá? Um vendedor, ele é um consultor, porque você vai falar com ele, eu preciso de um shampoo. E aí ele vai te falar quais que são mais indicados para você, para cabelo oleoso, para cabelo isso, ele vai fazer uma consultoria. E se ele te ajudou, nada mais justo do que tá precificado para ter uma comissão para ele. Então, não é errado, mas durante muitos anos o vendedor foi visto como espertão, aquele cara que tem uma boa lábia, mas não é sobre isso. Isso aí não passa de um amador que deu sorte. Mas agora, com tanta gente boa no mercado, com tanta gente especializada, você é um dentista especializado. Você é o melhor consultor para o seu paciente. E você vai ser o melhor ainda quando você souber dos seus números, da sua precificação, para poder vender para ele da melhor forma, resolver o problema para ele da melhor forma, para ele não ter que ir para o seu concorrente. Porque se você não fecha com ele, ele vai pegar o dinheiro que era seu e levar para outro lugar. Porque você estava ali disponível para resolver o problema dele. Então, vender na odontologia é resolver o problema dele. E vocês estão deixando passar isso despercebido. Porque eu faço odontologia, aí eu tenho vergonha, eu tenho medo, eu tenho insegurança, aí eu fico com dó do paciente falar quando o orçamento dá caro, sabe? Tem técnica. Quantos anos esse paciente não vai no dentista? Se ele fosse todo ano, não daria um valor mais alto. E uma forma de pagamento que pode deixar isso mais suave, sabe? Essas são as diferenças, tá? Então, o que faz a diferença hoje é que as franquias, tá? As franquias viram a lucratividade que a odontologia dá. E os empresários aí estão investindo em franquias odontológicas e você tá ficando para trás. Porque você tá fazendo só um lado. Você tem que olhar para todos os lados, tá? É isso mesmo, é aqueles memes que a gente vê na internet. O dentista, ele é dentista, ele é empresário, ele faz conteúdo pra internet. É isso mesmo, mas não é só o dentista que faz isso. Hoje, todo mundo, toda profissão. A única profissão que está dentro de todas as outras é a profissão de vendas, tá? Qualquer coisa que você vai fazer na vida, você tá vendendo. Até quando você vai arrumar um relacionamento, até quando você vai fazer uma amizade, né? Ninguém vai fazer uma amizade se você não falar o lado bom das coisas que você tem, o que você faz, pra pessoa se conectar com você. Um relacionamento também, você não vai chegar descabelada, falando todos os seus defeitos, seus bastidores, né? Então a gente se vende o tempo todo. E você que tá olhando só pra um lado, você tá deixando dinheiro na mesa, tá? E é isso que eu quero ensinar. Primeiramente, eu quero ensinar você, dentista, a ser um bom avaliador. A ser um avaliador que vai dobrar o número de fechamentos, que vai chegar a 80%, 90% de conversão de orçamentos em vendas. Como? Através de um passo a passo, de um método que vai desde o atendimento até o fechamento, com documentação, com termos. Isso passa seriedade. E você tá aí até hoje, sem trabalhar com um programa, né? Com um programa que vai te auxiliar, com tanta tecnologia ainda, você tá aí, ó, no papel, no agendamento, na agendinha de papel, com tanta tecnologia hoje, você tá aí sem aparecer na internet, você não tá se comunicando, e aí tem outros comunicando e levando o seu paciente, sabe? Então, são várias etapas que eu posso ajudar vocês com o método dentista avaliador, tá? E eu quero afirmar pra você tá deixando dinheiro na mesa
E se você não evoluir, você vai ser engolido por quem às vezes tem menos habilidades que você. Eu acredito que você tenha muita habilidade, tá? Só que essa habilidade você adquiriu porque você fez faculdade, você treinou e ficou bom cirurgião dentista. Só que agora, igual uma matéria da faculdade, você tem que treinar comunicação estratégica para fechamento de orçamentos na odontologia, tá? Você tem que ser um bom dentista avaliador e para isso existe um treinamento. Igual você não sabia, por exemplo, fazer uma restauração e você fez a faculdade, teve uma matéria de dentística, você treinou e fez várias depois que você formou e ficou bom. Então, para isso você precisa ter um treinamento de como que faz uma comunicação estratégica para poder treinar, pegar o passo a passo, treinar e ficar bom. Antes que o seu dinheiro vai todo pro concorrente, antes que o seu dinheiro vai todo para as franquias aí que estão engolindo muitos dentistas que são bons, sabe? Quando o paciente ele chega na sua clínica ou no seu consultório, já cansei de falar, ele não vai para dar uma olhadinha. O paciente não chega para dar uma olhadinha na sua clínica. Ele tem um problema e ele acreditou que você podia resolver. Se ele foi embora, ele percebeu alguma coisa que não conectou com ele, tá? Então a gente tem que olhar cada detalhe, a gente tem que ficar de olho. E a insegurança você não vai estudar, não vai qualificar aí em comunicação estratégica para fechamento de vendas, para ser um excelente avaliador e vai perder para o concorrente, ou vai ficar abaixando o preço, vai ficar fazendo leilão, aí o paciente vai lá, volta aqui e depois você não tem lucratividade, né? Não é sobre isso. Boa tarde, Bia. Tô aproveitando aqui, ó, um minutinho, um intervalo entre um paciente e outro, para falar sobre a importância aí de um dentista avaliador, da confiança, né? Das pessoas que saem da faculdade com falta de confiança aí, com medo de passar o preço, sabe? Eu tenho feito entrevistas e eu tenho visto isso em comum com vários dentistas. A insegurança na hora de falar o valor, sabe? A insegurança na hora de... a dó, sabe? Ai, eu deu muito caro, como é que eu vou falar isso com ele? Você tem que gerar valor para o seu paciente. Desde o início da entrada da sua clínica, do seu consultório, do atendimento da sua secretária, do atendimento no WhatsApp, do atendimento pelo Instagram, da captação, do posicionamento, do jaleco que você veste, sabe? Não é só saber vender, sabe? E se fosse assim era fácil, era só a gente pegar um script, né? Seguir ali e tá tudo certo. Não é. A gente tem que fazer conexão, gerar empatia. E para isso existe um treinamento. Igual você treinou, por exemplo, para fazer um tratamento de canal, você pode treinar para ser um bom avaliador e fechar orçamentos. Você fechando orçamentos, o que você está fazendo? Resolvendo o problema do seu paciente. Qual que é o problema nisso, né? Então, hoje era isso que eu queria falar. Você que tem insegurança na hora de passar o preço, sabe? É porque você não teve essa aula na faculdade. Você que tem insegurança aí na hora de passar um preço, você não tá vendo valor no seu tratamento. Pense, se dinheiro não fosse o problema, quanto que você deixaria de fazer o tratamento com você mesmo? Nunca, sabe? E o que o seu paciente perde quando ele não é atendido por você? O que ele perde? Ele perde um atendimento humanizado, ele perde um atendimento de qualidade, ele perde relacionamento, ele perde carinho, atenção, ele perde muita coisa. Então, quando você for passar um preço, não passe o preço, passe o valor, explique para ele as necessidades, gere realmente nele a necessidade, tá? Eu tenho uma brincadeira que eu faço, tem uma pesquisa, né, eu já falei aqui, que apenas 5% dos pacientes não fecha por causa do dinheiro. São outras objeções, sabe? É alguma coisa que ele não viu o valor.
Mas aí eu até brinco com os meus pacientes. Eu não tenho dinheiro. Aí eu pergunto, isso é maravilhoso, olha só. Se você aí, ó, que tá vendo isso agora, se você perder o celular, ou roubar, ou quebrar, você fica sem o seu celular? Lógico que não. E aí o que acontece? Você vai lá, compra outro, ainda compra o melhor. Como? Você não tinha dinheiro, você acabou de falar que não tinha dinheiro pra arrumar o dente. Aí você não tinha dinheiro, aí pra arrumar o telefone você tem. Aí você pega um cartão com a avó, o outro cartão com a tia, pega um dinheiro emprestado, ainda compra o celular melhor do que o seu. Isso daí são prioridades. Você não gerou no seu paciente prioridade, senso, né, de que ele necessita mesmo daquele tratamento, que é saúde, tá? A gente é profissional da área da saúde, a gente não vende uma mercadoria, a gente devolve saúde, estética. Então a gente não pode deixar de passar esse tipo de coisa e não gerar essa comunicação estratégica para que ele entenda a real necessidade. Por que que quando o médico fala que é preciso fazer uma coisa, a pessoa tira dinheiro debaixo do colchão e faz a tomografia? E você que é dentista aí, pede uma tomografia e fala, doutor, tomografia é muito cara, eu não posso fazer tomografia desse dente agora não. E aí ele não faz, porque você não gerou esse senso nele, e aí ele vai para o concorrente consegue gerar isso nele, e ele faz, e ainda leva o seu dinheiro para outro lugar. O dinheiro estava lá com você, ele só trocou de mão, né? E esse ano é o ano que o dinheiro vai trocar de mão. Se você não ficar esperto, o dinheiro que era para ser seu, ele vai para outra mão. E às vezes com gente que é até menos qualificado que você, mas que se desenvolveu aqui no Instagram, se posicionou no Instagram, aquele que se desenvolveu aí com estratégias de comunicação, com passo a passo de venda, com quebras de objeções, com geração de valor, né? Não é um simples, seja bem-vinda, Juliana. Juliana faz parte lá do método, a Bia faz parte do método, os meninos estão tendo resultados incríveis e estão aqui de prova, já estão voando aí em posicionamento, em postagem no Instagram, em fechamento. As meninas estão arrasando e eu quero você também, tá? Arrasando. Se você tá gostando desse conteúdo, segue aqui para mais dicas, compartilha, manda um aviãozinho para alguém, né? Tem conteúdo no YouTube também, com vários vídeos já sobre esse assunto, mas eu convido você a largar a insegurança de lado, tá? E gerar o verdadeiro valor no seu paciente e não deixar que o dinheiro troque de mão, tá? Guarda isso. Esse é o ano que o dinheiro vai trocar de mão. Se você não atender da melhor forma, se você não tiver posicionado no Instagram, se você não tiver uma comunicação estratégica para gerar valor, prioridade para o seu paciente, o dinheiro vai sair da sua mão e vai para o concorrente. E não é isso que eu desejo. Eu desejo que você tenha sim uma comunicação estratégica, entenda o valor do setor comercial e o tanto que o dentista avaliador pode somar e aumentar a lucratividade do seu consultório, da sua clínica. Então, você pode ser um dentista avaliador que trabalha em clínica, que hoje existem mais de 1000 vagas. Você pode olhar aí na internet, buscar agora, vaga para dentista avaliador, tem assim, aos montes. Tá? Você aí, recém-formado, que está procurando emprego, se você se qualificar como dentista avaliador, fazer o curso aqui com a gente, você ter essa qualificação, você já está empregado. Agora, você que é dono do seu consultório, se você desenvolve essas habilidades comerciais, também você vai aumentar a sua lucratividade. E se você é dono da sua clínica e contrata um dentista avaliador, ou você é o avaliador da sua clínica, se você melhorar suas habilidades, você também vai voar. Então, a gente tem que entender que não é só sobre dente, tá? Não mesmo. É sobre equilibrar os pratos, mas agora equilibrar com categoria. Colocar cada prato na sua prateleira. Não é equilibrar, é colocar na prateleira. Então, tem a prateleira
do tratamento, tem a prateleira das vendas, tem a prateleira da gestão, tem a prateleira para tudo e você tem que saber todas as áreas. E o principal é fechar, porque se você coloca dinheiro em caixa, depois você pode pagar uma pessoa para fazer gestão, você pode pagar a pessoa para poder responder seus WhatsApps, você pode pagar uma pessoa para estar te ajudando com o Instagram. Então, o setor mais importante é o setor comercial e você, dentista, tem que desenvolver esse lado, tá bom? Ó, um beijo pra vocês. Obrigada a todo mundo que passou aqui. Foi rapidinho só pra poder dar esse recado pra vocês sobre insegurança aí na hora de passar o preço. Não quero ver ninguém com medo na hora de passar o preço, viu? Gere valor. Até mais.